e aquela porta. Todas as vezes que alguém tentar reconstruir, a porta sempre vai estar fechada. E olha só, o arco aqui, ó, foi por essa porta, aqui, ó, original, por essa porta que Jesus entrou. Agora, por que que essa porta dourada nunca foi aberta? Tem algum texto na Bíblia que me garante que essa porta nunca mais seria aberta? Tem. Eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 44. Uma profecia messiânica aqui. Um texto que mostra a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Muitos têm, mas esse, olha que texto impressionante. Se isso aqui não fascinar você, não sei mais o que poderia fascinar. Eu vou ler Ezequiel 44, 1 e 2. Diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para Oriente. Para onde que a porta fica? Oriente. A qual estava fechada. Ora, quando esse texto aqui foi escrito, a porta dourada estava fechada? Não. Só que foi escrito mais de 500 anos antes de Jesus nascer. E Ezequiel teve uma visão, e então ele diz: o homem, que é o anjo, me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quem foi que entrou por ela? Não foi Jesus que entrou por ela? O profeta diz que foi Deus. Jesus é Deus. Deus de Israel entrou por ela, por isso que essa porta permaneceria fechada. Por isso que fecharam, porque Deus entrou por ela. Mal eles tentaram fazer para contrariar a profecia, mal sabendo que eles, ao fechar a porta, estariam cumprindo a profecia. Não é assim que o papado faz também, Roma faz? Dizendo que o papado é chamado de o vicário de Cristo, o substituto de Cristo. E a Bíblia diz que iriam tentar fazer isso. Ou seja, eles cumprem aquilo que a própria Bíblia diz para não fazer. E eles fazem. Aqui aconteceu a mesma coisa. Aquele muçulmano, ele cumpriu a profecia sem se dar conta que estava cumprindo a profecia. Se ele pensou que estava fazendo o bem, o mal, aliás, para os cristãos, pelo contrário, ele estava cumprindo aquilo que já estava escrito. Que coisa impressionante, irmãos. O Deus de Israel passou por ela. Por isso que essa porta está fechada. A única das portas de Jerusalém. Que Deus entrou por ela? Jesus. Jesus é Deus. A porta dourada é o local de um juízo. Porque até hoje os judeus acreditam que é diante dessa porta que haverá o juízo final. Por isso que o cemitério foi feito diante da porta. Porque eles dizem que Jesus virá nessa direção da porta dourada. E aí eles ressuscitam. Por isso que eles estão de frente para os judeus, quando morrem lá no Israel, no Oriente Médio, em Jerusalém, eles são enterrados nesse cemitério. Joel 2, versículo 32. Depois do livro de Ezequiel tem Daniel, Oséias, Joel. Joel 2, 32. Depois Joel 3, 2. Joel 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Monte Sião, essa porta, ela dá acesso ao Monte Sião. Aqui é uma profecia que apresenta a volta de Jesus. Agora Joel 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo. Esse vale de Josafá fica de frente para essa porta aí, ó. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Ele está falando aqui de um juízo vindouro. A porta dourada voltada para o Oriente. Por que que as coisas de Deus sempre são voltadas para o Oriente? Você nunca vê as coisas de Deus voltadas para o Norte. É sempre para o Oriente. É coisa impressionante. O norte, ele é um símbolo de castigo. Não vamos ler o texto, depois você pode ler. Ezequiel 9:2. Norte, sempre símbolo de castigo. O Oriente, símbolo de salvação. Jardim do Éden, ele estava de frente para o Oriente. Ele foi construído de frente para o Oriente. O anjo com o selo de Deus, ele sai do Oriente. Os reis que vêm do Oriente, quem são os reis? O pai e o filho. Quando o rio Eufrates se seca, que é o secamento, o apoio que Babilônia tem, vai secar. Por isso que é chamado de águas do Eufrates. Porque Babilônia no passado era sustentada pelas águas do Eufrates. Então essas águas de hoje são povos que irão se secar. O papado vai perder o seu apoio. E então o caminho estará preparado para os reis que vêm do Oriente, o pai e o filho, na volta de Jesus. Nós temos também o relâmpago que sai do Oriente. Então, todos esses textos que falam sobre o Oriente, se você estudar mesmo, um estudo sistemático, você fala assim, Deus me deu uma dica. Deus me dando uma dica. Por onde ele virá. A cidade santa, a serva do Senhor Ellen White diz que ela vem pela camada, pela constelação de Órion, que é Oriente. Não, quando eu falar Oriente, não olhe para o Oriente horizontal, Oriente celestial, vertical.